irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero continuar tomando como ponto de partida o Salmo 23, que continuamos hoje pela manhã, e agora eu quero ler apenas o verso primeiro, já que nesta fase nós estamos falando sobre Deus como pastor e Senhor dentro da vivência e da visão dos salmistas. Podemos até recitar juntos o Salmo 23, apenas o verso primeiro. Vamos ler juntos o verso primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre Deus como nosso Senhor, como nosso pastor, à luz dos salmos, buscando outros textos de apoio. E só recapitulando, hoje eu fiz pela manhã, mas o auditório não é necessariamente o mesmo. Eu quero dizer que desde o início nós falamos que Rei e Pastor, o nosso Senhor, ele se revela em suas obras, e a partir das obras de Deus, conforme registradas nas Escrituras, nós vimos que ele é o Altíssimo, incomparável e insondável. Ele é o Deus magnífico, os seus pensamentos são inatingíveis, ele é todo-poderoso e é o Senhor e Rei de toda a terra. E dentro do conceito de Rei de toda a terra, nós destacamos que ele é poderoso e sábio Criador, tudo pertence a ele, e hoje pela manhã nós falamos que Deus, que cria, ele preserva a criação e que Deus não interrompe a sua obra. E chamamos a atenção para o fato de que o descanso de Deus não significa inatividade, mas sim uma mudança de atividade. Deus encerra os seus atos criativos e inicia, assim, dentro da linguagem limitada nossa, os seus atos preservadores. Deus sustenta todas as coisas com o seu poder e nada nem ninguém tem vida própria. Isso nos traz um grande conforto, porque esse Deus que preserva, que sustenta, que é o autor da vida, ele é o nosso pastor. Agora à noite, meus irmãos, eu quero falar dentro desse capítulo ainda sobre o governo de Deus, que ele é o Rei eterno. O reinado de Deus, ele não tem mandato, não tem prazo de validade. O nosso pastor é o Rei que reina eternamente. O seu reinado não se desgasta, não se deteriora. Nós podemos falar de mandatos em qualquer função, numa empresa, na igreja, no país. Podemos falar que aquele mandato foi melhor, antes tivéssemos ficado com o primeiro mandato, ao segundo melhorou muito, o terceiro e assim por diante, porque os homens muitas vezes lutam para se perpetuar no poder e costumeiramente com uma alegação que é para o serviço. Mas independentemente disso, o que nos importa é que o reino de Deus é o reinado eterno. Não há um prazo definido em que Deus vai terminar o seu reinado e que agora ele irá se frustrar. Porque o conjunto Aliança cantou há pouco, nos fala sobre um Deus que começa a sua obra e ele a conclui. E Deus pode começar e concluir, como diz em Filipenses 1,6, porque ele é poderoso. E mais do que isso, ele é poderoso e o seu reino, o seu poder é eterno. Não há uma intervenção que possa obstruir a obra de Deus. Não há um período ou um mandato que se conclua e ele seja impedido de fazê-lo. Então, jovens hoje da nossa igreja comemoram o aniversário. Então, saibam, jovens, que quando vocês envelhecerem, tiverem seus filhos, seus netos e seus bisnetos, Deus continuará sendo rei, como Deus o era também quando seus pais nasceram, quando seus avós nasceram, quando seus bisavós nasceram. Ou seja, o reinado de Deus é eterno. Isso nos traz grande conforto, porque isso não está limitado ao tempo ou às circunstâncias. E a palavra de Deus é enfática em nos mostrar isso, de modo especial no livro de Salmos. No Salmo 7 lemos: o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que ele mesmo eligiu para julgar. No Salmo 10, o Senhor é Rei eterno. Salmo 93, reina o Senhor, desde a antiguidade, está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 102, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, geração em geração. E no Salmo 146, o Senhor reina para sempre.
O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Diferentemente dos homens, Deus tem o poder de si mesmo. Em geral, o nosso poder está ligado a fatores agregados. Nós agregamos elementos para conferir poder. A propaganda gira muito em torno disso, em termos de um perfume, de uma roupa, para associar uma marca que confere determinados elementos, supostamente, a quem possui ou quem usa aquele determinado produto. Nós estamos ligados sempre a poder, a um cargo, a uma função que exercemos. E nós gostamos disso, estar próximo de alguém que tenha poder, porque supostamente, por osmose, ele comunica este poder. Mas quando nós pensamos em Deus, meus irmãos, Deus é o totalmente auto-poderoso. Ele tem poder para auto-existir. Deus, ele não simplesmente, como eu falei pela manhã, ele não tem poder. Deus é a origem e a fonte do poder. No Salmo 62, o salmista diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então nunca houve um período em que Deus não reinasse poderosamente. Deus não adquiriu algo, Deus não conquistou um reino. Nas guerras do Antigo Testamento, nós vemos essa questão de agora um rei assumir o domínio sobre outros reinos. Depois ele perde, ele vence, e surge um outro soberano, surge uma outra potência. Mas quando nós pensamos em Deus, pensamos no seu reinado como autoexistente e eterno. Somente em Deus a existência e a essência é uma coisa só. Não há distinções. Nós podemos recordar, olha, no tempo que eu tinha essa função, no tempo que eu exercia essa autoridade, era assim, ou quando um dia eu puder fazer isto, porque nós nos distinguimos do poder que podemos exercer. Mas Deus é absolutamente poderoso. Ele é o Rei poderoso absolutamente. A sua vontade, então, é o fundamento de todas as suas decisões. Enquanto que isso fosse para o homem, seria extremamente perigoso. Mas o poder de Deus, a vontade de Deus é santa, é amorosa. O nosso Senhor é o nosso Pai. O nosso Senhor é o nosso pastor. E tudo o que Ele faz em harmonia com o seu reino, que é uma expressão da sua vontade, que é uma expressão da sua justiça, da santidade e do seu amor. Deus é o objeto final de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que tudo foi criado em Cristo, para Cristo. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. A majestade de Deus permanece para sempre. Nada o pode destruir. O reino de Deus é estabelecido por Ele mesmo. E no Salmo 2, um salmo essencialmente messiânico, nós lemos esta relação entre o Pai e o Filho. Eu, porém, constituí. A ideia de constituir é de estabelecer, é uma palavra raríssima no Antigo Testamento. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O reinado do Filho tem um caráter eterno, conforme o decreto estabelecido por Deus. Somente Deus pode determinar as coisas eternamente. O nosso tempo sempre é limitado. Nós fazemos planejamentos que são frustrados por questões várias, mas o reino de Deus permanece. A glória de Deus é uma glória eterna. A glória de Jesus Cristo é eterna. Tudo que pensamos em Deus, pensamos eternamente, ainda que as nossas relações, os nossos parâmetros para avaliação sejam bastante estreitos. Jesus Cristo, na quinta-feira, antes de se entregar pelo seu povo, ele diz ao Pai: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, porque a sua glória era eterna. As pessoas, mesmo os seus discípulos, não podiam ver a sua glória, mas a sua glória é eterna. O reinado de Cristo, então, é instituído pelo próprio Deus e Pai. A glória e majestade do Filho refletem a glória e majestade do Deus triuno. Então esse é o nosso Deus, um Deus que reina eternamente, e Ele manifesta o seu poder, o seu reinado por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é uma evidência daquele que tem poder sobre a vida, sobre a morte, e que Ele é o autor da vida,
Somente Ele possui a imortalidade, coisa que nós não possuímos. A nossa imortalidade haverá, porque Ele irá preservar-nos eternamente. Mas somente Ele tem o poder da vida, porque Ele é o Rei sobre todas as coisas. No Apocalipse, nós encontramos ecos do Salmo 2, dizendo que Jesus Cristo é o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. O seu reino eterno permanece no controle, então, de todos os fatos. A morte, por exemplo, e ressurreição de Cristo, que olhando de fora parecia um fracasso, que parecia uma destruição do propósito eterno de Deus. Se Deus é o Rei eterno, como seu Filho é conduzido à morte? Nós encontramos um sumário disso, quando em Atos lemos que os ímpios, Herodes, Pilatos e o povo, todos se juntaram, e assim resume o profeta, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então nós começamos a entender que quem conduziu Jesus Cristo à cruz foi o próprio Deus, o Rei eterno. Esse Rei eterno, dentro do seu propósito eterno, ele se entrega por nós. E Paulo resume isso quando escreve aos Gálatas, dizendo que o Filho se entregou a si mesmo conforme a vontade do Pai. Uma vontade eterna e uma vontade perfeita. Então, a morte e a ressurreição de Cristo assinalam a vitória de Cristo. E o Salmo 2 é fundamental para que nós possamos estabelecer esta relação. E quando Paulo ele prega em Antioquia, ele se reporta ao Salmo 2. E ele diz assim: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou não viu corrupção, porque ele permanece eternamente. Somente um Rei eterno pode garantir a eternidade da vida, pode garantir a eternidade do poder, pode garantir a eternidade de suas promessas, porque, como eu disse, não há mandato, não há um período de validade. Da mesma forma, escreve Paulo aos Romanos, se referindo a Cristo: e foi designado ou destinado, constituído Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesma expressão usada para Deus no Antigo Testamento é usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. E aqui não é apenas uma questão de tratamento de honra, mas reconhece em Cristo o senhorio. Ele é o Senhor, ele é o Rei eterno. E na ressurreição então de Cristo, nós vemos a validação do seu ministério, o Rei validando o ministério, a morte, a obra completa de Cristo no seu aspecto sacrificial. A ressurreição de Cristo significa o Rei eterno invertendo a ordem maligna. Aquela sentença de condenação, ela é totalmente revertida. Aquilo que parecia uma condenação mortal, destrutiva, que nos falava de frustração e de fracasso, encontramos em Deus um sinal de vitória. O Senhor glorificou o seu Filho por meio da ressurreição. O Pai glorifica o seu Filho. O Rei eterno glorifica o seu Filho eternamente. Diz Hebreus: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição vemos a manifestação de Deus em favor da glória de Jesus Cristo. No Novo Testamento, após uma cura operada por Pedro e João, um homem coxo de nascença, eles foram presos, foram interrogados, foram
proibidos de pregar, mas eles não se detêm. E Lucas assim registra. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente da terra, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda nitidez a sua palavra. Observe, meus irmãos, os discípulos aqui em Atos capítulo 4 têm consciência de quem é Jesus Cristo, de que Ele é o Senhor eterno, que Ele faz parte do propósito eterno de Deus. Ele não só como aquele que veio, mas alguém como se envia. Ele, como o próprio Deus, gerencia assim o seu ministério, a sua obra, porque Ele também é o Rei eterno. E quando a igreja anuncia o reino de Deus, como aconteceu com os discípulos, como aconteceu com os profetas e apóstolos, ela sempre enfrentará oposição, porque é inadmissível. Os homens gostam de fabricar, de moldar os seus deuses conforme as suas inclinações, conforme os seus pecados. E a palavra de Deus nos mostra um Deus que ultrapassa a nossa compreensão e se revela. Um Deus soberano, um Deus capítulo alto, sublime, mas é um Deus conosco, um Deus encarnado, e que diz, que mostra que de fato é o Rei eterno. E este Rei em quem nós confiamos, este Rei é o nosso pastor. E quando nós falamos do Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará, nada, porque nós não vamos precisar de nada, porque Ele sustenta, Ele preserva tudo perfeitamente, eternamente. E este é o nosso consolo. Este é o Senhor na visão dos salmistas, na experiência deles e também na experiência da igreja cristã ao longo dos séculos. Eu quero concluir apresentando algumas implicações do que eu pude apresentar hoje e um pouco também pela manhã. O primeiro aspecto que eu destaco é: Deus reina sobre todo o universo, sobre toda a criação. Nada escapa ao controle e direção de Deus. Então, confiemos em Deus. Lemos durante o culto que os ídolos não são nada, não representam nada, mas nós confiamos no Senhor. Por maiores que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as dificuldades, e ninguém está dizendo que não sejam dificuldades grandes, problemas grandes, mas nós temos um Rei eterno. O seu governo é sobre tudo e permanece para sempre. Não há uma zona neutra segura. Não há uma zona neutra segura onde nós possamos caminhar. Quando nós falamos de câmeras de segurança, aí vemos em filmes, vemos na realidade, isso está muito comum em nosso país. Fulano passou por uma zona neutra ali, não dava para perceber quem era. Não existe uma zona neutra na existência onde Deus não seja o Senhor, não seja todo-poderoso. Não há esfera em nossa vida, não há uma esfera pequena ou grande que Deus não tenha o controle e o cuidado. O Senhor, de fato, Ele é o nosso pastor e Ele é o Rei eterno. O segundo aspecto que eu destaco é que no nascimento de Jesus Cristo, Deus encarnado, nós vimos o cumprimento de parte do Salmo 2, ou seja, o Deus que reina, que controla a história, que controla todas as coisas, Ele pode prometer e no tempo próprio cumprir. E lemos então Lucas registrando: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor,
lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Deus, o Senhor. E a morte então parecia um fracasso, mas era a consecução do propósito de Deus. E continua o texto: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O nascimento de Cristo, modestamente, humildemente, ali nós vemos o Rei eterno garantindo a sua promessa e garantindo que o seu Filho reinaria para sempre. Este é o nosso Senhor. Um outro aspecto é que aqui nós temos um desafio para a igreja, um desafio amoroso à evangelização. O Senhor deseja que o seu reinado seja conhecido de todos. Ele dá testemunho da natureza, mas ele deseja que a sua igreja anuncie o seu reinado, a sua majestade, o seu reinado de amor e justiça. E é por isso que ele pôde dizer ao Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, tudo pertence ao Senhor. O Evangelho precisa ser anunciado a todos os homens, e Deus assim manifestará a sua glória, a sua majestade sobre todos. A igreja é a herança do Senhor, e à igreja cabe esta responsabilidade de anunciar o reinado de Cristo, para que homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as raças, possam, por graça, se arrepender de seus pecados e tornassem alegremente súditos do reino, recebendo a Cristo pela fé. Um outro aspecto é que devemos nos alegrar com a oportunidade de poder trabalhar no reino de Deus. O reinado de Deus nos dá uma dimensão diferente em nossa ética, em nossa vida social, em nossa vida familiar, a nossa vida como homem que trabalha. A visão é que nós fazemos todas as coisas para a glória de Deus. Então nós servimos a homens, servimos a pessoas, a empresas, a entidades, mas em última instância nós estamos servindo ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso em Mileto e se despede deles, fala: olha, vocês sabem como eu passei todo esse tempo aqui servindo ao Senhor. Ele trabalhou entre eles, visitou, pregou, testemunhou em casa, pastoreou a toda a igreja, a cada um, mas a visão era que ele serviu ao Senhor. Nosso Senhor é o Rei eterno. Nossas pequenas tarefas, por maiores ou menores que sejam, em termos de significado, em termos de reconhecimento, elas são feitas para Deus, porque Ele reina eternamente. Trabalhar no reino, então, deve ser o nosso estilo de vida, dá uma dimensão totalmente diferente. E finalmente, meus irmãos, voltando ao Salmo 2, nós vemos que este Salmo evidencia a promessa de Deus que não pode falhar. Este Salmo aponta para a sua consumação escatológica, assinalando a vitória completa e final do Messias. Deus, ainda que nós não percebamos, Ele é o Senhor majestoso, é o Senhor eterno, é o Rei eterno, e a sua obra se consumará. Paulo, ele antevê isso, ele antevê o final, e de forma bastante breve, ele diz aos coríntios: e então virá o fim, quando ele se refere a Jesus Cristo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que de tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O reinado de Deus eterno. O Filho consumará a sua obra e apresentará a igreja sem mancha, sem
nódoa, sem imperfeição alguma, porque Ele é poderoso para assim fazer e apresentar a igreja com exultação ao Pai. E toda a igreja confessará espontaneamente, alegremente, que o Senhor é Deus, que Deus é o Rei de toda a terra, e nós habitaremos com o Senhor em alegria, na presença de Cristo, para todo sempre. Então esse Deus, que é o Senhor eterno, é o nosso pastor. Busquemos esse Deus em oração, confessemos nossos pecados, as nossas dúvidas e angústias, sabendo que o Senhor é Rei, é um Rei eterno, e por isso nada nos faltará, porque Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.